Olá, pessoal, todas bem, todos bem? Que coisa bacana ver todos vocês por aqui em pleno sábado, né? Essa é a grande vantagem da pandemia, que nos permite, em pleno sábado, às 7 horas da noite, ao invés de estarmos na fila da pizzaria, na fila da churrascaria, estarmos aqui para falarmos de resiliência em tempos de Covid. Que coisa boa, né? Muito bom rever vocês neste nosso último dia da jornada, encerrada com chave de ouro pela Bia Svart, que é o nome artístico dela, né? Esse nome todo difícil que ela tem, mas o nome artístico da Bia é Bia Svart, né? E a Bia é arteterapeuta, é dramaterapeuta, ela tem um trabalho muito interessante como preparadora de elenco de filmes nacionais, tem trabalhado bastante com isso. Certamente, quando vocês forem ver filmes aí, procurem nos créditos, vocês vão ver o nome dela, que ela tem um trabalho maravilhoso em cima disso. E a Bia também, né, ela tem trabalhado com espetáculos teatrais por todo o Brasil, mas não só, né, ela tem feito trabalhos de teatro por toda a Europa, pela França, Alemanha, Sérvia, Hungria, República Tcheca, né? Então, é uma pessoa que tem chegado para a arte-terapia, para o NAP mais recentemente, também é professora do NAP agora, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecê-la como minha aluna numa turma em São Paulo, agora como colega do NAP. Então, são essas boas aquisições, né, que o NAP vai enriquecendo para cada vez mais oferecer cursos com diferentes abordagens para os nossos alunos, né? E só deixar um recadinho para vocês, né? Ainda neste mês, vocês vão receber um comunicado do NAP que as palestras gravadas vão estar à disposição de todos, né, para quem perdeu algum dos dias, né, ou quiser rever alguns dos conteúdos. Então, por favor, aguardem, né, nos próximos 15 dias, um comunicado do nosso pessoal de apoio técnico de informática e secretaria para informar vocês sobre isso, tá bom? Então, acho que é uma boa dica, né, para nós podermos rever, né, esses conteúdos maravilhosos com os quais nós tivemos a oportunidade de desfrutar nessa semana, não é verdade? Então, eu desejo para vocês que nós possamos usufruir muito, muito, muito dos contos eslavos, né? Essa narrativa do fantástico como forma de superação, né? Então, a Bia vai trazer essa ferramenta bacana para a gente e vamos deixar com que isso frua, né? No sentido de fruição, de nós aproveitarmos o máximo possível todo esse potencial que elas nos traz nesta noite. Então, bom proveito para vocês e é com você, Bia. Um grande beijo a todos. Bia, pode abrir o microfone. Do meu. Não tinha saído. Pronto, agora sim. Ô Celso, que honra ser recebida por você e pelo NAP, que tão fortemente nos acolhe sempre. Tenho o maior orgulho de ser cria desse lugar em arte-terapia. E só quero fazer uma pequenina introdução antes da gente começar. O leste europeu, que é onde se desencadeia, né, basicamente a língua eslava e as histórias eslavas, elas são a porta para o Oriente. Então existe uma cultura muito forte do teatro de sombras, e hoje a gente vai contar um conto russo chamado Vassilisa, que eu achei que era uma história muito interessante para trazer como forma de superação. Eu espero que vocês gostem, eu não vou me alongar muito. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário que queiram fazer, depois vocês podem passar aí por via da Mariana, né, pelo NAP, que eu respondo com o maior amor e carinho, tá bom? A história vai começar. Olê, 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 olá. Há muito
muitos anos vivia num reino longínquo um mercador. Durante 12 anos viveu com a mulher, mas só teve uma filha chamada Vasilisa. Teria a menina seus 8 anos quando a mãe adoeceu gravemente. Porém, antes de morrer, chamou a filha e disse: sinto que meus dias estão prestes a se acabar, mas antes de fechar os olhos, ainda tenho uma tarefa a cumprir. Com a minha bênção, deixo uma boneca para você. Nunca se separe dela, pois ela pode te ajudar muito um dia. Só não deixe de alimentá-la. Em seguida, a mãe amorosamente deu a boneca para a menina, beijou a sua testa e, por fim, deu o último suspiro, fechando seus olhos para sempre. O mercador sofreu muito com a morte da mulher, até que um dia resolveu se casar novamente. Tomou como esposa uma viúva, experiente dona de casa e mãe de 2 meninas. Elas tinham a mesma idade da Vasilisa, um pouquinho mais velhas. Como Vasilisa era muito bonita e gentil, entregavam por ciúmes os trabalhos mais pesados na esperança que ela perdesse a sua beleza. O seu pai não percebia. E a madrasta e as filhas permitiram que Vasilisa fosse explorada. Só que, estranhamente, ao invés de ficar feia ou machucada, ela ia ficando cada dia mais bonita e saudável. Elas não entendiam, nunca se cansava. Vasilisa sempre obedecia de modo exemplar. Como isso era possível? É fácil? A boneca que a mãe lhe tinha dado ajudava muito, porque ela gostava da menina, a menina cuidava dela de verdade, deixava os melhores pedaços do doce, da comida, para a bonequinha comer. E daí, quando a Vasilisa estava muito triste ou preocupada com uma tarefa, ela simplesmente falava: querida bonequinha, come que te faz bem e, por favor, ouve, por favor, as minhas dores. Eu sou criada na casa do meu pai, mas a madrasta e minhas irmãs nem me deixam tomar fôlego. Como devo me comportar? Depois de ter comido, a bonequinha sossegava-se e garantia que na manhã seguinte o trabalho estaria todo feito. Como por magia, quando todo mundo acordava, o jardim ficava limpo, as ervas daninhas tinham ficado longe, a casa estava toda arrumadinha e o fogo crepitava no fogão. Os anos se passaram e Vasilisa tornou-se uma linda jovem. Os mais garbosos rapazes da aldeia queriam-na para esposa, enquanto as filhas da madrasta não recebiam sequer um segundo de atenção. Por isso, todos que vinham pedir a mão da Vasilisa, a madrasta respondia irritada: primeiro terão que se casar as mais velhas, e só depois aquela miserável. Um dia, o pai de Vasilisa teve que ir para terras longínquas para trabalhar. A madrasta se aproveitou logo da ocasião com muita má fé e mudou-se de casa. Foi com as 3 meninas para uma modesta casinha que ficava logo na entrada de um bosque. Acontece que nesse bosque, lá longe,
vivia uma bruxa chamada Baba Yaga. Essa bruxa ela era uma feiticeira muito temida, protetora da floresta, mas ao mesmo tempo irracível e poderia se tornar até cruel, apesar de ser muito justa. Na casa nova, a vida de Vasilisa, infelizmente, não se modificou. A madrasta e as meias irmãs tentaram se livrar dela de qualquer forma. Porém, a menina, que tinha um bom coração e muita paciência, voltava sempre sorridente. No fundo, eu acho que ela tinha esperança de que, com a sua bondade e o seu sorriso, ela conseguisse fazer as 3 mulheres se arrependerem das suas maldades. Mas era tudo em vão. O tempo foi esfriando e o outono foi chegando. A madrasta distribuía pelas 3 jovens os trabalhos que fazem lentamente à noite, ao canto da lareira, para se esquentar. Uma fazia renda, outra tricotava e Vasilisa fiava na roca. Certa noite, a madrasta apagou as luzes e foi se deitar. E deixou para as 3 meninas uma única vela. Em breve, em muito pouco tempo, a pequena chama começou a tremer. E uma das meias irmãs, em vez de endireitar o pavio, apagou a vela, dizendo que já tinha acabado. A escuridão envolveu a casa e um pesado silêncio desceu sobre as 3 jovens. Ai, que pouca sorte! Exclamou a mais velha. Logo agora que eu já estava quase terminando. Realmente, que azar! Acrescentou a segunda. Mais um par de malhas e tinha acabado, e estaríamos muito aquecidas. Ai, agora que eu me lembro que não há mais velas na casa, disse a primeira, mas era tudo mentira, ela fez de propósito. A mamãe não teve tempo de ir à aldeia comprar, coitada, com tanta coisa que há para se fazer na casa. E agora, e a outra, muito com malícia, respondeu, proponho que se vá pedir lume à bruxa Baba Yaga. Para mim, tudo bem, mas se você quiser, não precisa. Para mim, eu uso o reflexo da lua que bate aqui na janela e vem da agulha de crochê, falou a primeira. A segunda, falsamente, também falou. As agulhas de tricô dão luz suficiente. Acontece que a Vasilisa já entendeu que ela seria culpada por tudo. E quando a madrasta acordasse, ia ser um terror. Então ela foi até o quarto, deu comida para a bonequinha e falou: querida bonequinha, come que te faz bem e ouve a minha dor. As minhas meia-irmãs mandaram-me ir à casa da bruxa e ela vai me comer, com absoluta certeza. Mas a bonequinha respirou e falou: calma, vai pro bosque, mas me leva com você. Verá que nada pode te acontecer. E foi assim que Vasilisa fez. Pegou a bonequinha, colocou no bolso do avental e seguiu pelo bosque. Com muita coragem, ela entrou no bosque e mal tinha começado a andar quando ela viu de longe um cavaleiro todo de branco, que se vestia de branco
e montava num cavalo branco. A visão foi fugaz e o cavaleiro desapareceu. As luzes da manhã começaram a clarear no céu. Vasilisa caminhou durante o dia inteiro, até que à noite, chegando próximo a uma clareira, estava feliz e resolveu sentar um pouco. Quando, de repente, apareceu um segundo cavaleiro. Dessa vez, ele era completamente vermelho e montava um cavalo vermelho. No céu surgiu o sol. Vasilisa começou a andar mais depressa e, para matar a fome, foi comendo algumas frutas silvestres no caminho. E, finalmente, quando chegou o pôr do sol, no terceiro dia, chegou à casa da Baba Yaga. A casa, ela era rodeada por ossos, caveiras humanas, e tinha pernas de galinha que sustentavam a casa. Essas tíbias, elas eram também a tranca da porta da frente dos maxilares com dentes afiados e faziam as vezes de fechadura. Vasilisa encheu-se de medo. Ela tremia muito. E daí, ela ficou imóvel. E exatamente quando perguntava a si mesma o que fazer, ouviu-se um estalido entre as folhas. Sabe quem era? Era o terceiro cavaleiro, todo de preto, que passou como um caureta. E logo em seguida, ela ouviu um outro estalar de folhas. E em seguida, do céu, veio voando uma bruxa numa vassoura. E quando ela piscou o olho, a Baba Yaga já estava do lado dela, perguntando: por aqui a carne humana! Suspeitou a terrível bruxa. Vasilisa estava tão aterrorizada que achou que ia desmaiar. Tudo em volta era sinistro. E Baba Yaga tinha um ar ameaçador. Mas resolveu se encher de coragem. Já que ali estava, pelo menos ia tentar a sorte, não tinha nada a perder. Ela ia pedir ajuda para aquela bruxa. Assim, aproximou-se da velha, inclinou-se e disse com toda a sua doçura: Olá, vozinha! Ai, tudo bem? As minhas irmãs mandaram-me vir ter contigo para te pedir luz. Eu conheço muito bem as 3 mulheres que vivem à beira do bosque. Dou-te o fogo se ficar comigo e viver comigo durante algum tempo. Vai me dar uma ajuda na lida da casa, não é? Se não, eu te como. Depois, voltou para casa e ordenou: Abre-te, poderosa cancela! E a dona dessa casa chegou. E a porta, devagarinho, começou, sabe o quê? A abrir. E de lá de dentro saíam os barulhos mais sinistros. Uma vez lá dentro, a bruxa disse a Vasilisa: Abre o forno e traz-me tudo o que está lá para eu comer. A comida que havia lá dentro dava para matar a fome de uma família inteira. Baba Yaga comeu e bebeu avidamente e só deu a Vasilisa um prato de sopa e um naco de pão. Quando terminou o jantar, a bruxa preparou-se para ir para sua cama. Antes, porém, deu as ordens para o dia seguinte. Então aí, menino, amanhã eu vou sair bem cedo. Trata de arrumar a casa, hein? Pouca coisa. Só varre o chão, prepara o jantar, tira um tabuleiro de grão da macieira. Lava bem e se tiver tudo pronto, por favor, já põe a mesa para o jantar, tá?
Tem que ser tudo pronto antes de voltar. A Vasilisa sentiu o coração ficar apertado, porque afinal de contas era a vida dela que estava em risco. Ela foi para a cama, guardou o maior pedaço de cenoura e um pedaço da crosta mais crocante do pão e deu para a boneca. Querida bonequinha, come que te faz bem e ouve as minhas dores. Como vou tratar sozinha da casa inteira até a noite? E a bonequinha respondeu: Não tenha medos, Vasilisa. Reza e vai deitar-te. Verás que amanhã encontraremos uma solução. Ao ficar sozinha, o desalento se apoderou de Vasilisa, mas no momento em que se preparava para começar seu trabalho, deu conta que a casa já estava perfeita, em perfeita ordem, e que até o grão já estava lavado. A bonequinha pensou em tudo, e a jovem contente descobriu de novo o sorriso. Bonequinha, minha querida, você é a minha salvação. Agora só falta preparar o jantar. Ao dizer isso, começou muito animada a preparar um banquete para a bruxa e para a boneca, que além de meter medo, tinha um apetite de dragão. Carne, legumes, doces e outras iguarias foram preparadas para a velha. À noite, Vasilisa pôs na mesa e esperou pela bruxa. Quando ela chegou, no bosque já tinha aparecido o Cavaleiro Negro e já era a noite cerrada. Entrou em casa e perguntou severamente: foi tudo feito? Vê com os próprios olhos, respondeu a jovem. Quando viu que a casa já estava bem limpa e arrumada, a velha se irritou e gritou: Fiéis servidores, tragam-me um alqueire de grão. E voltando para a menina: Vês este grão? Exijo que amanhã à noite esteja limpo de todas as sementes de papoula que tem dentro. Se não, vá, come-te. Dito isso, a velha jantou, encheu o bucho e foi se deitar. Mais uma vez, Vasilisa se dirigiu à sua fiel boneca, que a aconselhou a não se preocupar, pois tudo correria bem. Vasilisa já havia se acostumado com o temperamento da feiticeira. Percebeu que, de alguma forma, ela era até menos perigosa do que a madrasta. Deitou-se um pouco mais calma, pensando no rosto doce da sua querida mamãe e na preciosa ajuda da sua fiel bonequinha. Cansada do dia que tivera, fechou os olhos e adormeceu. No dia seguinte, a velha saiu e, num abrir e fechar de olhos, o grão ficou limpo de todas as sementes de papoula. Nem é preciso dizer como ficou Baba Yaga, quando, ao regressar, viu todo o trabalho feito de novo. Ela se fingiu satisfeita, mas o que ela queria mesmo era comer a menina. Só que ela tinha um certo instinto de ética e não podia, de jeito nenhum, fazer nada. Por que não falas? Perguntou uma certa altura velha. Eu tenho algumas perguntas para fazer, disse a menina. Quando vim ter contigo, apareceu no bosque um cavaleiro todo branco, montado num cavalo branco. Quem era? O que viste foi o dia luminoso, respondeu Baba Yaga com uma voz bem afável. E quando conversavam, a bruxa comia e bebia avidamente. Entre uma garfada e um trago de vinho, lançava um olhar à jovem. Mas Vasilisa já não tinha medo e com seus lindos olhos sustentava o olhar da bruxa. Depois de um longo silêncio, que pareceu interminável, a menina continuou. Vi um segundo cavaleiro. Era vermelho e montava um cavalo vermelho. Quem era? O que viste não foi nada mais do que o dia radioso do sol. Também vi um cavaleiro todo negro, montado num cavalo negro. Diz-me, quem era? O terceiro
O terceiro cavaleiro é a noite tenebrosa. São os 3 servidores mais fiéis. Mas agora, deixa que te pergunte, disse Baba Yaga. Como consegues levar a cabo com tanta perfeição os trabalhos que te mando fazer? Sabe o que a menina respondeu? A força que tenho vem da bênção da minha mãe. Se é assim, enfureceu-se. Sai da minha casa! Eu não quero gente abençoada ao pé de mim! Dizendo isso, expulsou-a para o pátio, deu-lhe uma caveira com uma vela e lá dentro a mandou embora. Aqui tens a luz que pediste. Agora, desaparece! Vasilisa Vasilisa foi contente pelo bosque, porque passou por todos esses perigos, mas tinha conseguido o que precisava. Por um momento, pensou em ficar só com a vela e jogar fora a caveira. Mas uma voz, do nada, pediu: não jogues fora. Leva-me para a casa de tua madrasta e de tuas meia-irmãs. E Vasilisa resolveu ouvir a sua voz. Quando ela chegou na casa, as 3 mulheres receberam-na com todo tipo de lisonjas, fingindo-se muito felizes, mas estavam mesmo sem entender como ela voltava viva da floresta. E ainda por cima, com aquela caveira na mão. Vasilisa deu-lhes o lume, mas as pequenas chamas que saltavam da caveira assustaram tanto aquelas mulheres que elas nem ousavam olhar para ela. Como nós pensamos em ti, dizia a falsa madrasta. Estávamos com tanto medo que Baba Yaga te tivesse feito uma bruxaria e que não pudesse voltar. É verdade, acrescentavam as irmãs em coro. Já tínhamos decidido mandar um guarda à tua procura, mas que bom que você veio, falsamente elas falavam. Vasilisa nem queria acreditar no que ouvia. Seria possível que aquelas mulheres tivessem mudado tanto em tão pouco tempo? Ah, não era possível, é claro que não. A madrasta e as minhas irmãs só tinham medo das pequenas chamas que saíam da caveira e pensavam que Vasilisa ia se servir dela para lhe fazer mal. Mas a menina, porém, como era boa, pôs-lhe as caveiras no quarto para que fossem elas a ficar com luz de noite. Na manhã seguinte, quando ela abriu os olhos e acordou, ela viu com espanto que a madrasta e as minhas irmãs tinham desaparecido. A chama da caveira se reduziu tudo a cinzas, menos o quarto de empregada que ela estava dormindo. Sozinha e à espera do pai, a menina mudou-se para outra terra e encontrou lá uma pequena velhinha que, caridosa, acolheu ela na casa dela. Para ganhar a vida, Vasilisa começou a afiar linho, mas quando chegou o inverno, já tinha acumulado tanto fio que nem sabia o que fazer com todo aquele linho. Por isso, pediu conselho à bonequinha, que lhe disse: ah, traz-me um tear velho e as crinas do cavalo, de resto trato eu. E a jovem, então, pegou uma roca, levou para a bonequinha e ela seguiu direitinho as indicações. E daí, como por encanto, encontrou na sua cama um tecido tão belo e fino que podia flutuar de tão leve como uma pluma. Na primavera, Vasilisa disse à velhinha: avó, vende o tecido e guarda o dinheiro para ti. E quem haveria de comprar um tecido tão precioso? Só o czar poderia vestir. Eu vou levá-lo à corte, a velhinha decidiu. Dito isso, a velhinha dirigiu-se ao palácio, onde foi recebida pessoalmente pelo czar. Ficou deslumbrada com a beleza do palácio.
castelo era tão luxuoso. A princípio sentiu-se assustada, mas depois, com alguma coragem, aproximou-se do czar e fez-lhe uma grande reverência e lhe mostrou o precioso tecido. O soberano ficou surpreendido com tamanha beleza. Esse tecido é maravilhoso, exclamou o czar. Compro-te, em troca dar-te-ei muitos presentes. E assim fez. Deu à velha uma grande quantia de dinheiro e vários objetos de valor. Depois chamou ao palácio os melhores alfaiates do reino para que lhe fizessem 12 camisas. Tudo se passou com grande rapidez. Os alfaiates, quando viram o tecido, ninguém ousou começar o trabalho. Eram indispensáveis as mãos delicadas da mais hábil costureira. Então o czar mandou chamar a velhinha. Só tu mostraste tal habilidade que poderias fazer minhas camisas, disse o czar. Saberá vossa majestade que o mérito não é meu. É da pobre velhinha que vive comigo, respondeu a velhinha. Nesse caso, que coisa ela, respondeu o soberano. A velhinha despediu-se e voltou para casa. Vasilisa meteu as mãos à obra e dentro de pouco tempo tinha feito uma dúzia de lindíssimas camisas. Quando ficaram prontas, dirigiram-se as duas para o palácio. A garota esperou na carruagem com a bonequinha no colo. Parecendo-se que não havia meio de o tempo passar, lembrou-se da mãe. Foi então que viu a velhinha ir ter com ela. Sua Majestade deseja conhecer a jovem cujas delicadas mãos lhe souberam fazer as camisas, disse ela comovida. Mal chegou à presença do czar, este apaixonou-se logo por ela. A tua beleza só tem igual nos teus modos gentis, elogiou o soberano, que pouco depois se casava com ela, com grande pompa. Por fim, regressou o pai da noiva, que feliz com a sorte que a filha tivera, acabou sendo convidado também para viver com ela e com a velhinha no palácio. Viveram todos muito felizes e Vasilisa nunca mais se separou, sabe de quem? Do czar, mas também da sua boneca. Acho que é isso, gente. Essa é a historinha. Eu não falei no começo, mas vou falar agora. Teatro se faz sempre com muitas pessoas. É impossível se fazer teatro sozinho, à distância ou não. Então, eu queria agradecer aqui Franklin Brauer, meu marido, que fez o violão, a Adriana, minha fiel escudeira, que fez todo o suporte técnico, Juliana Nigli, que é uma artista plástica, jovem, futura arte terapeuta, e que, na verdade, fez quase todo o processo todo aqui com essa parte artística, enquanto eu estava atendendo que nem uma louca. E, por fim, a Camila Moura, que é também do audiovisual e faz edições de vídeo e faz coisas assim. Então, queria agradecer a todos vocês por terem pensado, me senti bem menos sozinho nessa quarentena, com essas pessoas trazendo essas ideias todas de longe. Queria também falar um pouco dessa superação, né? Essa superação da mulher nesse sentido, que de alguma forma precisa matar essa mãe para depois enfrentar até a madrasta é muito importante. Às vezes na nossa vida, ter uma madrasta é muito importante na nossa vida para que a gente consiga crescer e superar limites e conseguir, então, nos harmonizar. Celso, deixo com você aí o final, ou não sei se é a Fabiola que vai falar. Se precisarem também perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Beijo grande.
Oi, Bia, que bacana, né? Essa história fenomenal, né? Tem milhares de anos que ela vem sendo contada de forma oral, né? E depois foi reunida, né? E está num dos livros aí clássicos que nós usamos de arte terapia, né? Da Clarissa Pinkola Estés. Eu vou ver aqui se o pessoal começa a fazer as perguntas e eu vou direcionando para você. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer as perguntas, podem estar colocando aqui no chat que eu faço de forma verbal para a Bia. A Silvana Zop, a Nana Zop, está perguntando quais são os materiais usados, acho que para a confecção dos bonecos do Teatro de Sombra. Depende muito, né? Na verdade, basicamente, você precisa. Esse teatro que a gente fez, ele precisa de uma luz direcional, não pode ser uma luz difusa, porque é isso que dá o efeito. A gente usou o que a gente tinha na quarentena. Então, a gente usou papel de seda. Eu tinha aqui atrás um papel cartão grande para fazer isso, que a Juliana fez uma mágica com isso tudo. E usamos papel cartão. Você pode me passar um, Camila, só para... Ó, esse aqui é uma árvore, foi feita com papel cartão palitinho. É uma técnica muito legal para fazer, inclusive com crianças, ou até adultos, né? Tem um filme muito legal que é o Fanny Alexander, para quem assistiu, do Bergman, que eles estão trabalhando com esse teatro dentro de casa, é uma coisa super recomendada. Eu super acho legal famílias que façam isso. E... Celofane. e daí, a gente pesquisando, a gente trabalhou também com celofane para dar cores. Celofane simples, de papelaria, ó. Para dar corzinhas. A gente começou a pesquisar e a gente descobriu isso e trabalhou. Mas em Praga, por exemplo, se tem um teatro que é o Black Theater, que daí não é mais de sombras, mas é de animação, e se trabalha com papel e tinta com neon, né? Tinta fosforescente e luzes, que também dá para trabalhar sombras e o fosforescente. Ótimo. Bia, o Lucas de Paula está perguntando como pode usar o teatro de sombras na clínica arte terapêutica. Daí eu vou dar uma outra pergunta, desculpa, Bia. Em que situações, né, pode usar essa história em arte terapia? Essa história especificamente. Eu acho que essa história, eu já vou emendar depois, tá? Essa história ela pode ser usada muito quando eu chamo de partilhante, mas oficialmente é cliente, né? Eu prefiro o uso porque eu já ganhei uma influência da filosofia clínica, né? Na arte terapia que eu faço. Mas quando o partilhante chega achando que uma situação, um conflito que ele tem é impossível de solucionar, quando ele se vê de alguma forma preso dentro de um labirinto, né? E daí eu acho que esse conto ele é muito legal para entender que com coragem, fala tanto de coragem nesse conto, né? Você encontra saídas. Coragem, se você olhar lá na origem etimológica, né? Coragem é agir com o coração, conectado com o coração, né? Eu acho que é isso. Quando você de verdade consegue se ouvir e não fica tão preocupado com o que os outros se preocupam, com os outros querem, e nessa história tem muito isso, você acaba abrindo caminhos para você, né? Então, onde há coragem, há caminho. Eu acho que essa história ela traz muito isso. E essa técnica ela pode ser utilizada, inclusive, para a gente falar de sombras, por exemplo, no processo arteterapêutico, né? Porque se no vídeo, eu não sei se ficou um efeito, mas assim, ao vivo é muito mágico. E você pode trabalhar com uma árvore que fica uma coisa, que é uma coisa absolutamente fantasmagórica e começa a lidar com esse sombrio. Eu acho que é importante a gente acolher essa sombra. O teatro de sombras ele é muito bom para isso. E, inclusive, a gente pode filmar com o partilhante ou o cliente
a gente faz, ele fazendo junto as vozes, daí tem toda uma questão já, né, de outras técnicas que, inclusive, a psicologia e a arte-terapia utilizam, desde o fantoche, né, que dá para se colocar vozes, você cria esse formato, a gente filma e depois assiste. E é assim, são possibilidades infinitas de a pessoa poder ver, primeiro, a magia que ela tem dentro dela a partir das sombras e das projeções. E segundo, poder entrar nesse mundo do fantástico, que num mundo como São Paulo, uma cidade imensa, por exemplo, ou às vezes até uma cidade menor já está assim também, com luz elétrica, onde o mistério se perde um pouco do cotidiano. Eu acho que o teatro de sombras traz isso, sabe? Bia, essa história também é legal, né? Ela remete muito ao tema da minha palestra na quinta-feira, que é a jornada do herói, né? A Vasalisa passa pelos 12 passos, né? E a gente consegue identificar o mundo comum da mãe dela até chegar lá na autorrealização no final, quando ela vai viver feliz no castelo. Então, isso também nos permite, né, trabalhar esses 12 passos na arte-terapia, que é muito bacana, né? Então, fantástico, realmente. Aqui, o Paulo, Bia, ele está perguntando quais os autores do leste europeu que você indica. Eu não tenho autores específicos, porque as lendas são folclóricas. Eu posso depois mandar para vocês. Eu tenho um compilado de lendas do leste europeu. Eu vou mandar depois direitinho, porque cada nome tem uma pronúncia, não vou me arriscar aqui, de alguns autores que coletaram. Mas assim como as histórias dos irmãos Grimm não são necessariamente dos irmãos Grimm, né? São coletâneas, são pesquisas que são lendas, as histórias do leste europeu também fazem isso, né? Também são assim. Eu não sei se eu estou certo, mas essa história, ela está no livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Stess também, né? Sim, ela está numa outra versão. Muito bom, né, de histórias do mundo todo, que ela também foi coletando. Eu acho que é uma dica interessante para arteterapeutas, para psicólogos, para artistas, né? Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Stess. Esse livro é uma referência grande. Infelizmente, eu não conheço livros de folclore, de contos eslavos em português. E eu estou começando a traduzir alguns. Bacana, que então, bom. E tem outras coisas, outras histórias, e uma mais linda que a outra, né? E vai se juntando, porque a língua eslava, ela vai juntando as histórias de toda aquela região, elas vão meio se... A Baba Yaga existe no leste europeu inteiro, né? Não é só russo, por isso que eu quis trazer, né? Por isso que eu escolhi. Mas tem o Vladimir, que é o ser das águas, né? Que volta e se apaixona por uma menina que mora na Terra, traz um pouco a mitologia grega, né? Tem várias histórias muito fortes ali da região do leste que vai se repetindo, mas que são diferentes das alemãs, por exemplo. Eu achei interessante quando você colocou no começo, né, que você trouxe o conto eslavo, também por conta da influência do Oriente que tem sobre essa região da Europa, né? E a gente tem aí toda essa junção da mitologia, né, do Oriente, fazendo essa transposição para o Ocidente, né? Trazendo essas tradições, esses arquétipos todos que fazem parte da humanidade como um todo. Então, muito legal essa tua referência, viu? Muito bacana. Obrigada, Celso. Obrigada mesmo. Olha, desculpa, pode continuar, desculpa. Não, eu ia perguntar se mais alguém tem alguma pergunta, se você quiser falar alguma coisa. Não, tem aqui, o Dimas está pedindo um contato para trocar alguma informação para você, um site ou um e-mail. Com todo o prazer. Tem meu Instagram, que você pode mandar mensagem, tá? Como Bia Svati, arte terapeuta. Bia, S de sapo, Z de zebra, V de vaca, A de amor, T de tatu. Bia Svati. E estão colocando no chat aí para vocês poderem ver, se vocês precisarem. E o meu e-mail é só esse sobrenome, svati@uol.com.br. Então, se precisar... Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. A Ana Piu, eu tenho uma dúvida. Ela mata a mãe, supera a madrasta, mas depois resgata a luz, a criatividade, a energia vital da mãe e se une novamente ao pai, a coragem, mantendo a boneca, a intuição?
Esses seriam os eventuais arquétipos que a Ana identificou na história? Eu acho que sim, eu acho que tem muito do alter ego, né? A boneca que de alguma forma é o lado mais intuitivo e deste lugar primitivo das mulheres, né? Eu acho que tem isso. É um pouco essa persona que traz nesse lugar. E eu acho que dentro desse lugar, depois que você supera a madrasta, de alguma forma a mãe implanta-se, né, nesse lugar espiritual. Você mata a mãe para depois, na verdade, poder abraçá-la de volta, né? A sua independência eu trabalhei alguns anos com um psiquiatra chamado José Ângelo Gaiarsa, que me mostrou muito de atendimento, de corpo. Eu fui muito para a dramaterapia por causa dele. Apesar de ele não trabalhar com dramaterapia, mas ele trabalhava com respiração, corpo, Reich, e isso me trouxe inevitavelmente. E ele falava uma frase que eu achava linda, que há tempo de envolver-se e há o tempo de desenvolver-se. Então, eu acho que essa história ela fala muito disso, né? De alguma forma, eu me desenvolvo quando eu mato a mãe e depois eu me reenvolvo, eu me envolvo de novo, amorosamente e espiritualmente, com esse reencontro com o meu feminino, com meus ancestrais, com a minha origem da própria mulher. Perfeito. Uma última pergunta, Bia, da Raquel. A Raquel, ela pergunta, a Raquel trabalha com valores humanos, educação em valores humanos, tá? Em que situações se pode usar o teatro de sombras no atendimento arte terapêutico? Você já tinha falado um pouco na primeira questão, né? Eu já respondi. Existe um instrumento para arte terapia que é muito legal, que é muito simples, é pegar um caixote, uma caixa, corta o fundo dela, você já tem ali uma moldura. E daí você põe um papel celofane ali, fica um papel de seda, desculpa. Isso fica pequenininho e fácil de trabalhar dentro da caixa mágica, aonde você pode elaborar uma história, né? Você pode... vou dar um exemplo mais coisas que eu já trabalhei, tá? Para ficar o exemplo mais claro. Eu fui trabalhando com revistas aonde as pessoas iam buscando figuras que de alguma forma atraíam ela. Ela escolhia algumas figuras e a partir disso elas lembravam de alguma história que tinha alguma coisa a ver com algo que elas queriam trabalhar. E daí, a partir disso, elas iam desenhando as silhuetas, né, baseadas nisso, a gente cortava e fazia elas contando as histórias, dando voz para esses personagens. E a dar voz para os personagens, eu estou dando voz para outras personas minhas. Ou na filosofia clínica, a gente chama de papéis existenciais, né? Que tem muito a ver com os arquétipos do Jung, na verdade. São todos os papéis existenciais, todas as personas que eu uso na minha vida, né? Então, ao dar vozes e ter consciência disso, eu libero algumas coisas que eu não quero mais ter, eu devolvo algumas coisas para o inconsciente coletivo que eu não preciso mais ter e consigo entender. É como se você, de alguma forma, construísse o seu self ali na sua mão nessa apresentação dessas múltiplas facetas. É um pouco também, quando a gente pega do Freud, a interpretação dos sonhos, né? Quando você sonha com você mesmo o tempo todo. Todos os personagens dos seus sonhos são você. E quando você escolhe história, escolheu ali dar a figura da revista ou cria uma história que é mais legal ainda, porque quando você cria, você está operando alguma coisa original, desenha, você constrói essa... Né? É muito mais fácil. Você liga e você consegue
de alguma forma, trabalhar o cuidar, né? Eu brinco, eu falo assim, que terapeutas nunca curam, né? Mas a gente cuida. E daí, esse cuidar para que a pessoa consiga seguir seu caminho muitas vezes mais leve, mais consciente e mais estruturados, mais fortes. Bia, muito bom, te agradecemos pelo seu trabalho magnífico, por trazer essa vertente do teatro para a nossa jornada. Quero agradecer também aos nossos palestrantes toda semana, Bianca Ganuza, Ângela Filippini, Otília de Souza, a Marciele, né, e hoje a Bia, né, que abrilhantaram essa nossa semana, nos dando vários instrumentos, várias perspectivas de como lidar com as nossas dificuldades, não só da pandemia do coronavírus, mas também com as dificuldades que podem aparecer no nosso dia a dia, né? Então, com isso, nós vamos encerrar a nossa jornada e nos colocando a NAP à disposição de todos vocês, principalmente vocês que ainda não são nossos alunos, os nossos contatos estão à disposição e aguardem as novidades que nós teremos mais pela frente, né? E os avisos também com a gravação das palestras, né, dos nossos eventos desta semana, que vão estar à disposição de todos vocês, tá bem? Então, desejo para vocês uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo, que vocês tenham uma excelente caminhada, uma ótima jornada, e, acima de tudo, saiam fortalecidos, resilientes, não só da pandemia, mas de todas as outras sombras que habitam o nosso dia a dia. Desejamos que todos sejam muito, muito, muito felizes. Bia, para você encerrar agora, eu deixo a tua última palavra. Queridos, eu reforço o convite do Celso, né, que vocês conheçam o trabalho do NAP, que eu acho muito sério, muito mais do que tudo, libertador. Tem muitos caminhos que... eu brinco que tem algumas formações que deformam, não formam. E, com certeza, isso não é o NAP. O NAP existe esse lugar de liberdade, de criação, que eu acho que vale, né, para todo arte terapeuta, que é conseguir trabalhar com essas questões de conseguir desenvolver para cada cliente / partilhante qual o caminho dele. Não se colocar fórmulas prontas, mas investigar mesmo o que aquele partilhante precisa e criar junto com ele, trazer caminhos novos, né? Trazer investigações que possam abrir caminhos, inclusive para você como terapeuta. Eu acho que você só leva o seu partilhante até onde você chegou. Então, de alguma forma, você está se desafiando como arte terapeuta, é muito legal. E o NAP é uma porta super aberta para isso. Então, venham, eu vou ter o maior prazer aí, como novata, junto com o Celso, Fabiola e tanta gente legal aí, de abraçar vocês e a gente encampar junto esse lugar de criatividade e saúde e bem-estar. Tá bom? Muito obrigado, Bia. Obrigado a todos. Um excelente sábado, um excelente domingo. Sejam todos muito, muito, muito felizes, muito resilientes, muito transformadores. Parabéns a todos. Obrigado. Beijo!